Olá, tudo bem? E aí, você está acompanhando a nossa série? A gente está chegando aí à terceira semana, não é? Estamos indo aí para o quinto episódio da série, agora falando sobre combinações. E eu gostaria de ter aqui, no campo de comentário, o teu comentário. O que é que você está achando? Acha que essa série está boa? Acha que a gente tem que implementar uma outra coisa? Aliás, você já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho aí para poder receber todo o vídeo novo de qualquer série que a gente publicar aqui? Eu acho que isso deveria ser feito exatamente agora. Se você está acompanhando e está gostando e tem como objetivo realmente estudar da maneira correta e nos ajudar aqui a melhorar cada vez mais as nossas séries, por favor, se inscreva, acione o sininho, compartilhe esse vídeo com quem você conhecer e o principal, deixa o seu like aqui para que esse vídeo ganhe relevância, tá bom? Vamos ao vídeo? Hoje nós vamos tratar sobre combinação. Um abração, valeu! Bom, vamos aqui para o nosso episódio 5, um episódio dedicado às combinações. Vou pegar aqui a definição do livro do professor Gelson, que ele diz o seguinte: seja M um conjunto com mzinho elementos, isto é, M igual a 1, A2 até o mésimo elemento, chamamos de combinações dos mzinho elementos, tomados R a R aos subconjuntos de M constituídos de R elementos. Veja que ele fala em subconjuntos e não sequências, ok? Lá no arranjo a gente falava em sequências, aqui a gente vai falar em subconjuntos. E isso tem um aspecto muito importante para fazer a diferença entre combinação e arranjo. Mas vamos lá, vamos para um exemplo aqui que eu acho que clareia. Dado M igual a B, C, D, determinar quantos subconjuntos distintos com dois elementos de M podem ser formados, ok? Então, beleza, a gente tem um conjunto aí com 4 elementos. Então, lembrando, o nosso Mzinho é igual a 4. Então, porque eu tenho esses 4 elementos. E o nosso R vai ser igual a 2, porque eu quero formar subconjuntos com 2 elementos. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar em resolver isso pelo princípio fundamental da contagem. Então, deixa eu colocar aqui, solução para o nosso problema. Vamos fazer pelo princípio fundamental da contagem, pela árvore de possibilidades. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, elemento A, e para o segundo elemento eu teria 3 outras alternativas, o B, o C e o D. Ok? Então, eu formaria aqui o AB, aliás, são subconjuntos. Então, AB, AC, AD. Ok? Se eu colocar o B, eu teria, a priori, 3 opções para o segundo. A, C, D. E aqui eu formaria um subconjunto BA. Eu vou parar aqui só para mostrar para vocês o que é o conceito da combinação. Esse subconjunto do Mzão formado por AB é o mesmo que BA. Por quê? Porque para um conjunto ser diferente do outro, eu tenho que ter ou o número de elementos diferentes, ou os elementos serem diferentes. E no caso aqui eu tenho os mesmos elementos, AB e BA. Então esses dois subconjuntos são reduzidos a um só. Portanto, eu precisaria eliminar essa alternativa e, por consequência, também esse subconjunto. Então eu ficaria aqui com, vamos seguir aqui, ó. Ficaria com BC e CD, BD. Beleza. Se eu colocar o C para ser o primeiro, o B já não pode. Por quê? Porque eu já tenho o conjunto BC. Eu só teria, aliás, eu só teria um aqui, que é o D. E eu formaria o CD. O D não adianta colocar como primeiro elemento, porque ele já foi associado a todos os outros. Olha aqui, ó, o D associado com A, olha o D associado com B e olha o D associado com C. Não adianta fazer o DC, porque ele vai ser igual ao CD. Ou seja, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 subconjuntos diferentes. Todos eles de 2 elementos, como foi requerido no enunciado da questão, e com elementos diferentes. Então, eu teria 6. Observem que se a gente for fazer pelo outro método que a gente já estudou, então vamos lá, que é aquele das barrinhas,
Para esse primeiro eu teria quantas opções? 4, né? Porque lembrando que o conjunto M é A, B, C, D. Aí olha que coisa, né, interessante. Usei 1 aqui, então eu teria quantas possibilidades? 3. Se eu multiplicar, dá 12, ok? Só que isso aqui, pessoal, seria arranjo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor, 12, e dividir pelo R fatorial. Lembrando, o que é o R? 1, 2 é o tamanho da sequência, ou no caso aqui do subconjunto. Então, eu tenho que pegar isso aqui, que é 2, e colocar aqui embaixo, no seu formato fatorial. Desculpa, fatorial. Fatorial não, fatorial. E 2 fatorial é 2, portanto, 12 dividido por 2, 6. Aí eu chego à mesma conta de quantidade de subconjuntos que eu cheguei do modo aqui pela árvore, ok? Então, isso aqui é o que a gente faz. Porém, é confuso e às vezes a gente não lembra de fazer essa divisão pelo R fatorial. Então, é muito interessante a gente ver como que o professor Gelson ele coloca a definição, ou melhor, o instrumento para o cálculo do número de combinações. Então, vamos a ele. Então, no livro é definido dessa forma aqui, o cálculo do número de combinações. Eu vejo que tem a letra C de combinação, MRAR, ou seja, conjunto é o número de subconjuntos de M elementos agrupados R a R, ok? R é o número de vagas para eles ocuparem. Também é sinalizada essa forma, MR, e ela vai ser muito importante porque ela também é chamada como número binomial, que vai ser usado lá no binômio de Newton. Então é interessante a gente lembrar que isso aqui é uma combinação de M elementos R a R, ok? E a forma de se calcular está aqui, olha. M fatorial dividido por R fatorial, M menos R fatorial. E aqui a condição disso tudo. O M e o R pertencem aos naturais não nulos, então pode ser qualquer número natural, com exceção do zero, e o R sempre menor do que M. Se a gente voltar ao nosso exemplo anterior, então o que é que a gente vai notar? O M da gente era 4 elementos, que era o tamanho do conjunto Mzão, e o R da gente era 2, porque eu queria formar subconjuntos com 2 elementos. Então, isso aqui vai combinação de 4, 2 a 2, que é a mesma coisa que o número binomial com numerador 4 e denominador 2, que para ser executado o seu cálculo eu faço 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Se a gente fizer esse cálculo, e a gente já fez isso no episódio passado, eu vou desenvolver o 4 fatorial, 4 fatorial da seguinte forma: 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. 4 menos 2, 2, né? Então, 2 fatorial. Posso cortar esse 2 com esse 2. Eu sei que 2 fatorial é 2, então 4 dividido por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. E 2 vezes 3, eu tenho a resposta 2 vezes 3, 6, que era o que a gente já tinha obtido aqui também, 6, ok? Eu acho que dessa forma fica muito mais claro como a gente deve fazer o cálculo sem ter que lembrar de dividir pelo R fatorial. Então, vamos nos acostumar a trabalhar com esse tipo de escrita para o cálculo do número de combinações. Beleza? Para clarear um pouco mais, vamos colocar aqui 3 exemplos seguidos de exercícios também do livro do professor Gelson Iese, para que a gente deixe esse conceito bem firme na mente. Vamos a eles. O exercício E86. De um baralho de 52 cartas, são extraídas 4 cartas sucessivamente e sem reposição. Qual o número de resultados possíveis se não levarmos em conta a ordem das cartas extraídas? Então, pessoal, isso aqui já é uma dica de que se trata realmente de combinação, porque a ordem não vai importar. Então, pensa, qual é o R? 4, porque eu quero 4 cartas, sem reposição. Então, notemos, para a primeira, 52 opções, usei uma.
51 para a segunda, usei outra. 50 para a terceira, usei outra. 49 para a quarta. Se isso fosse um arranjo, bastaria eu multiplicar esses quatro números. Então, 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49. Mas como não é um arranjo, eu teria que dividir por 4, que é o R, 4 fatorial. Ok? Uma conta indigesta de se fazer, não é? Então, a gente poderia representar isso aqui como sendo 52 cartas tomadas 4 a 4. Isso aqui vai me dar 52 fatorial, 4 fatorial, 52 menos 4, 48 fatorial. Ora, eu desenvolvo 52, então 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48 fatorial, o que vai cair com 48 fatorial de baixo, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0 fatorial, que como eu já mostrei era 1 fatorial. Pois bem, aí a gente vai ter que fazer essa conta. Não vou colocar o resultado aqui, não vou fazer essa conta, mas para mostrar para vocês como seria feito a questão da combinação. Vamos para um segundo exemplo aqui para clarear mais ainda. Exercício E87, ele fala o seguinte: em uma reunião social, cada pessoa cumprimentou todas as outras, havendo ao todo 45 apertos de mão. Quantas pessoas haviam na reunião? Então, pessoal, olha só, é uma interpretação. Num aperto de mão, normalmente tem 2 pessoas envolvidas. Eu não sei quantas pessoas estavam lá, então, vamos lá. Solução para isso aqui. M, ou seja, o tamanho do tamanho do conjunto Mzão, eu não sei. Não sei quantas pessoas estavam lá, mas eu sei o R. Porque num aperto de mão sempre tem 2 pessoas. E também o que eu sei é a combinação de M, R a R, que deu igual a 45. Porque esse subconjunto dessas pessoas, agrupados 2 a 2, deu 45. É o aperto de mão. Isso é o subconjunto. Pois bem, como que eu calcularia o CM, R a R? Então, ó, unindo tudo isso aqui. Beleza. O CM, R a R vai ser M fatorial, o R é 2, 2 fatorial, M menos 2 fatorial, ok? Como a gente sabe calcular, baseado na equação. Ele disse que o CMR a R é 45, porque foram 45 apertos de mão. Beleza, então vamos pegar isso aqui e vamos destrinchar. Então vai ficar assim, ó, M fatorial, 2 fatorial é 2, vezes M menos 2 fatorial igual a 45. Bom, como é que eu desenvolvo o M fatorial aí para tentar simplificar ao máximo? Então, eu vou fazer assim, ó. M vezes M menos 1, é sempre tirando uma unidade, vezes M menos 2, e vou parar aqui e vou colocar o símbolo de fatorial. E embaixo, olha o que é que eu tenho. 2 que multiplica M menos 2 fatorial. E isso aqui dá 45. Ora, simples notar que o M menos 2 fatorial cai com M menos 2 fatorial e que eu vou ter que multiplicar esses dois fatores aqui, ó, M e M menos 1. Vou dividir por 2 e vou igualar a 45. Pois bem, M vezes M menos 1, o que é que eu obtenho? Eu vou obter aqui M ao quadrado menos M sobre 2 igual a 45. Vou passar o 45 para o outro lado. Ou melhor, desculpa, o 2 para o outro lado. M menos N igual a 90. Agora eu vou trazer o 90 para o lado de cá. M menos M, né? M2 menos M, menos 90 igual a 0. Beleza? Se nós formos procurar as raízes desse polinômio, elas vão dar 10 e menos 9. 10 ao quadrado 100, 100 menos 10 dá 90, 90 menos 90 é 0. Menos 9 ao quadrado 81, 81 menos 9 dá mais 90, é isso mesmo.
Então, ou M é 10, ou M é menos 9. E o menos 9 a gente não pode aceitar. Pela definição de combinação, lembrem que M é um número natural, não nulo, e o menos 9 não é natural. Portanto, o nosso M, ou seja, o tamanho do conjunto que agrupa as pessoas presentes nessa reunião social, é igual a 10. Portanto, eu tinha 10 pessoas nessa reunião. Beleza? Vamos ao terceiro exemplo. E o terceiro e último exemplo desse episódio aqui, ele fala o seguinte: quantos produtos podemos obter se tomarmos 3 fatores distintos escolhidos entre 2, 3, 5, 7 e 11? Bom, primeira coisa é o seguinte: como descobrir que isso aqui é uma combinação? Pessoal, ele fala 3 fatores distintos. Fator é parte da multiplicação. Então, quando a gente inverte a ordem dos fatores em um produto, o produto continua sendo o mesmo. É simplesmente, ó, fazer um teste. 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 2 também dá 6. Ou seja, a gente pode inverter a ordem dos fatores, mas o produto não muda. E quando ele fala fatores, isso, para mim, gera a sensação de um produto. Beleza, então isso já dá o cunho de ser uma combinação. Por exemplo, ele quer 3 fatores. Imagina que eu pegasse o 2 vezes 3 vezes 5. Isso certamente seria igual a 2 vezes 5 vezes 3. O resultado é o mesmo, isso vai dar 30. Ok? Por isso que é uma combinação. E como é que a gente poderia resolver isso aí? Ora, é uma combinação de 5 elementos, porque o Mzinho é 5. Note, mais uma vez, o M é o tamanho do conjunto Mzão. Ok? Então, o M é 5 e o R é 3, porque eu quero 3 fatores. Então, o R é 3. Bom, então como é que eu resolvo isso aqui? 5 fatorial, que é o M fatorial, R fatorial e 5 menos 3 fatorial. Ora, 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Vou desenvolver o 5 até chegar no 3. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial e 2 fatorial é 2. Ok? Vou cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial. Então, eu tenho que a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Portanto, quantos produtos podemos obter se tomarmos 3 fatores distintos? 10 produtos. Ok, pessoal? Então, na combinação, a ordem em que os elementos estão dispostos não nos interessa. Independente da ordem, desde que sejam os mesmos elementos, note aqui, ó, 2, 3 e 5, e 2, 5 e 3 são os mesmos elementos. A ordem não faz com que uma combinação seja diferente da outra. E isso é diferente do arranjo, ok? Valeu, até o próximo episódio, se Deus quiser.